A confiança na promessa de Deus é como plantar uma semente no solo mais fértil do universo. Ela exige paciência, mas também carrega uma garantia. Essa semente vai crescer e frutificar. Afinal, como está escrito em Êxodo 14:14, o Senhor lutará por vocês, apenas acalmem-se. Parece simples, mas como descansar quando tudo está desmoronando? Imagine um agricultor que, mesmo diante de uma tempestade, escolhe confiar que suas plantações vão sobreviver. Ele não vê o resultado de imediato, mas mantém a fé. Essa mesma postura é a chave para quem escolhe confiar em Deus. A grande verdade é que, muitas vezes, as pessoas confiam mais em suas próprias forças do que na promessa do Criador. É como tentar remar contra a maré com um remo quebrado. O esforço é enorme, mas o progresso é mínimo. Confiar em Deus significa entregar o leme do barco e descansar na certeza de que Ele conhece o destino e controla as ondas. Isso não quer dizer que você ficará inerte, mas que trabalhará com fé, sabendo que o resultado final não depende apenas de você. Um exemplo prático é a história de Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de muitas nações, mesmo quando a realidade gritava o contrário. Ele e Sara já eram velhos, e a lógica humana dizia que a promessa era impossível. Contudo, Abraão acreditou. Ele não sabia como ou quando aconteceria, mas descansou na promessa divina. Aplicação prática: quando Deus coloca um sonho no seu coração, pare de medir suas forças. Confie nas dele. E por que é tão difícil confiar em Deus? Simples. O ser humano adora estar no controle. Quer ver resultados imediatos, tomar decisões rápidas e sentir que está no comando da situação. Só que as melhores vitórias vêm quando se escolhe soltar as rédeas e confiar. Deus já viu o final do filme e Ele sabe o que é melhor. Pense em alguém que, diante de uma prova difícil, ao invés de se desesperar, entrega a situação em oração. Isso não elimina o esforço, mas traz paz. A Bíblia está cheia de exemplos que reforçam essa confiança. Quando o povo de Israel se viu encurralado entre o exército do Faraó e o Mar Vermelho, o desespero tomou conta. O que fez Moisés? Confiou. Deus abriu um caminho onde não havia nenhum. Lição prática: quando estiver sem saída, não tente cavar com as próprias mãos. Pare, respire e lembre-se: Deus abre mares onde você só vê obstáculos. Entregar as batalhas nas mãos de Deus é um ato de coragem, não de fraqueza. É dizer: Senhor, eu sei que sozinho não posso, mas contigo a vitória é certa. Essa confiança transforma o impossível em possível. Veja o caso de Davi. Ele enfrentou Golias não com armas sofisticadas, mas com fé. Enquanto o gigante confiava em sua armadura, Davi confiava em Deus. Resultado? Uma pedra certeira e uma vitória grandiosa. Talvez você esteja vivendo uma batalha que parece maior que suas forças. Problemas financeiros, conflitos familiares, uma doença inesperada. Quando a tempestade vier, lembre-se das palavras de Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não tente gritar mais alto que o trovão, apenas confie. Às vezes, a maior prova de fé é aprender a esperar em silêncio, sabendo que Deus está agindo. Praticamente falando, confiar na promessa de Deus pode ser exercitado. Como? Crie um hábito diário de meditar em sua palavra. Escolha versículos que falem de fé e vitória, como Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Quando a mente se enche da promessa, o coração aprende a descansar. Isso pode mudar completamente o seu dia. Outra prática importante é a oração constante. Não aquela oração rápida e automática, mas uma conversa verdadeira com Deus. Abra o coração, compartilhe seus medos e entregue cada detalhe nas mãos dele. Como um amigo sábio, ele escuta e traz respostas no tempo certo. E lembre-se, quando você entrega, deixe lá.
Não pegue o problema de volta como quem confia pela metade. Pense em um pai que segura a mão de seu filho ao atravessar a rua. A criança pode ouvir o barulho dos carros e até sentir medo, mas continua andando porque confia no pai. Assim é a confiança em Deus. Ele está segurando sua mão. Mesmo que você não entenda o caminho ou os perigos ao redor, siga em frente. Deus é fiel e não falha. E a promessa de Deus é clara: Ele nunca nos abandona. Deuteronômio 31:8 garante: o Senhor irá diante de você, Ele estará com você, não o deixará nem o abandonará. Quando tudo parecer perdido, quando você não enxergar saída, essa promessa deve ser a âncora da sua fé. É uma garantia que vale mais do que qualquer solução humana. Praticar essa confiança também envolve parar de murmurar. Reclamar só aumenta o peso da situação. Em vez disso, agradeça. Parece contraditório, mas agradecer em meio à crise é uma forma poderosa de mostrar fé. Afinal, você está dizendo: Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti. Gratidão abre portas que a reclamação fecha. Há um ditado que diz: o que você foca, cresce. Se você focar nos problemas, eles parecerão gigantes, mas se focar na promessa de Deus, ela se tornará a fonte da sua força. Ao acordar, declare: hoje entrego tudo nas mãos do Senhor. Esse simples hábito pode transformar seu dia e fortalecer sua fé. Confiar em Deus não significa que você não terá lutas, mas que você não lutará sozinho. Como um exército que segue seu general, sua parte é obedecer e confiar. Quando Deus prometeu a terra prometida a Israel, eles ainda precisaram marchar e enfrentar batalhas. A diferença? Deus ia adiante garantindo a vitória. O convite é claro: descanse na promessa. Não tente carregar o peso sozinho, nem busque atalhos. Deus trabalha em silêncio, mas trabalha perfeitamente. Sua vitória está garantida. Tudo o que você precisa fazer é confiar. E ao confiar, você abre espaço para algo ainda maior: a paz que excede todo entendimento. Saber que Deus está no controle é como ter um porto seguro em meio às tempestades da vida. Enquanto tudo ao redor parece desmoronar, há uma certeza que sustenta: Deus não perde o controle, mesmo que você perca o seu. Pense em um piloto de avião durante uma turbulência. Os passageiros podem entrar em pânico, mas o piloto segue firme, pois conhece os comandos e tem confiança. Assim é Deus. Ele guia sua vida com mãos firmes, mesmo quando os ventos sopram forte. É curioso como muitas vezes tentamos segurar as rédeas da vida com toda a força. É um instinto natural querer controlar os resultados, prever o futuro e evitar surpresas. Mas a verdade é que o controle humano é limitado. Quando algo foge do planejado, a ansiedade cresce. Deus, por outro lado, vê o quadro completo. Ele já conhece o amanhã, enquanto nós só enxergamos o hoje. Confiar no seu controle é viver com leveza. Um exemplo prático disso é a história de José no Egito. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, acusado injustamente e preso. Aos olhos humanos, parecia que sua vida estava fora de controle. Mas Deus estava conduzindo tudo. Cada fase difícil fazia parte de um plano maior. José se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. O que parecia tragédia era, na verdade, uma preparação divina. Quantas vezes você já perdeu o sono preocupado com algo que, no final, nem aconteceu? Isso mostra como o desejo de controle é uma armadilha. Deus está no comando, e confiar nele significa soltar o peso que você não foi feito para carregar. Ao invés de tentar resolver tudo sozinho, entregue suas preocupações em oração e descanse. Isso não significa inércia, mas uma atitude de confiança. Existe uma frase poderosa que diz: se Deus te trouxe até aqui, Ele não vai te abandonar agora. Quando situações fogem do controle, a mente tende a imaginar o pior. No entanto,
Se você olhar para trás, verá que Deus nunca falhou. Ele já te sustentou em momentos difíceis e continuará sustentando. Essa perspectiva traz calma e força para enfrentar os desafios. Imagine um barco à deriva em alto mar, sendo levado pelas ondas. É assim que muitas pessoas se sentem quando perdem o controle. Mas existe uma diferença crucial. Deus é o timoneiro do barco. Mesmo que os ventos soprem em direções contrárias, Ele guia o destino final. Quando você aceita isso, passa a enfrentar as tempestades com mais fé do que medo. A Bíblia nos dá um exemplo claro em Marcos 4, 35, 41, quando Jesus acalma a tempestade. Os discípulos estavam apavorados, achando que iam morrer. Enquanto isso, Jesus dormia, tranquilo. Ao ser acordado, ele simplesmente ordenou que o vento se acalmasse e tudo ficou em paz. A lição: se Jesus está no barco, você não precisa temer. Ele está no controle e pode acalmar qualquer tempestade. Deus estar no controle não significa que você não terá problemas, mas que você nunca estará sozinho. É como uma criança que caminha segurando a mão do pai em meio a um lugar desconhecido. Ela pode até sentir medo, mas confia porque sabe que está protegida. Se Deus está com você, nenhum obstáculo é grande demais. Ele conhece cada detalhe da sua jornada. Há um alívio enorme em entregar o controle para Deus. Imagine alguém tentando segurar uma corda pesada sozinha, enquanto outra pessoa oferece ajuda. Soltar a corda pode parecer arriscado, mas é o melhor a fazer. Deus quer que você solte suas preocupações e confie no seu cuidado. Ele nunca te pedirá algo sem antes garantir que estará ao seu lado. Praticamente falando, entregar o controle pode ser um desafio diário. Comece o dia com uma oração simples. Senhor, dirija minha vida hoje. Ajude-me a confiar no teu plano, mesmo quando não entender. Esse ato de entrega fortalece sua fé e renova sua mente. Aos poucos, você perceberá como confiar em Deus tira um peso imenso das suas costas. Um exemplo disso é quando enfrentamos decisões difíceis. Você já tentou decidir algo importante sozinho e acabou sobrecarregado? Quando você inclui Deus no processo, pedindo direção em oração, as respostas se tornam mais claras. Ele abre portas que você nem imaginava e fecha aquelas que não eram para você. Deus vê além do que os olhos humanos enxergam. Às vezes, o controle humano é uma ilusão. Quantas pessoas planejam cada detalhe de suas vidas apenas para ver tudo mudar de uma hora para outra? Pode ser frustrante, mas também é um lembrete. Deus é soberano. Ele não comete erros. Mesmo quando algo foge do seu plano, está dentro do plano dele. Isso traz esperança em meio ao caos. Quando você entrega suas preocupações a Deus, começa a experimentar a paz que só Ele pode dar. Como está escrito em Filipenses 4, 6, 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Um bom exercício para fortalecer essa confiança é lembrar das vitórias passadas. Pegue um papel e escreva todas as vezes em que Deus agiu na sua vida, mesmo quando tudo parecia perdido. Esse exercício simples renova a fé e ajuda a entregar o futuro nas mãos dele. Ele já fez antes e fará de novo. No final das contas, descansar no controle de Deus é uma escolha diária. É abrir mão da ansiedade e escolher a fé. Quando você entrega os problemas a Ele, não significa que tudo será fácil, mas significa que tudo terá um propósito. Lembre-se, Deus está no controle e a sua soberania é o maior conforto que você pode ter em tempos de incerteza. Ter paz em meio às tempestades da vida é um dos maiores desafios, mas também um dos maiores presentes que Deus oferece. Quando tudo parece fora de lugar, quando o barulho dos problemas grita mais alto do que a calma, a paz de Deus se torna um refúgio.
Não é a ausência da tempestade, mas uma tranquilidade sobrenatural que só pode vir dele. Imagine estar no centro de um furacão. Do lado de fora, tudo é caos, mas no centro há silêncio e calmaria. A história mais emblemática dessa paz está em Marcos 4, 35, 41. Jesus e os discípulos estavam em um barco quando uma tempestade violenta começou. Os discípulos, desesperados, acordaram Jesus, que dormia tranquilamente. A pergunta deles foi clara: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levantou, ordenou ao vento que se aquietasse e tudo ficou calmo. A grande lição aqui é que se Jesus está no barco, a tempestade não tem o poder de afundar você. Muitas pessoas buscam paz em soluções rápidas, um novo emprego, mais dinheiro ou até escapismos temporários. Mas a verdadeira paz não vem das circunstâncias, ela vem de dentro, do coração que confia em Deus. É como ter uma âncora firme no fundo do mar. As ondas podem bater com força, mas a âncora mantém o barco estável. Quando você coloca sua confiança em Deus, Ele se torna essa âncora. Imagine alguém que perdeu o emprego de um dia para o outro. A situação é difícil, o medo bate à porta, mas essa pessoa escolhe orar e entregar a situação nas mãos de Deus. Em vez de se desesperar, ela age com confiança, acreditando que Deus já tem a solução preparada. Esse tipo de paz não é natural. Ela vem do Espírito Santo, que age como um calmante para o coração aflito. Ter paz na tempestade não significa negar a realidade, mas encarar os desafios com fé. É olhar para o problema e dizer: eu sei que parece impossível, mas o meu Deus é maior do que isso. Pessoas que cultivam essa paz enfrentam as adversidades de maneira diferente. Elas se tornam como um farol no meio do mar, iluminando o caminho para os outros que também enfrentam tempestades. O salmista Davi entendeu bem essa verdade. Em Salmos 23, 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja, Davi não negava que o vale existia, mas ele tinha uma certeza: Deus estava ao seu lado. É essa confiança que traz a paz. Mesmo no vale mais escuro, você não está sozinho. Outra passagem poderosa é João 14, 27, quando Jesus diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz que Jesus oferece é diferente da paz do mundo, porque não depende do que está acontecendo ao seu redor. É uma paz que guarda o coração e a mente, mesmo quando tudo parece perdido. Imagine o caos de uma família em crise. Brigas constantes, problemas financeiros e uma casa onde ninguém encontra descanso. Quando uma pessoa nessa família escolhe buscar a paz de Deus, algo incrível acontece. A calma dessa pessoa contagia os outros e as situações começam a mudar. A paz de Deus é transformadora. Ela começa no coração e se espalha como um perfume agradável. Praticamente falando, cultivar essa paz exige um relacionamento mais profundo com Deus. A oração é o primeiro passo. Quando você ora, entrega suas preocupações e permite que Deus troque seu medo pela paz. A Bíblia diz em Filipenses 4, 6, 7: não andem ansiosos por coisa alguma. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Um hábito importante para encontrar paz nas tempestades é meditar nas promessas de Deus. Pegue sua Bíblia e sublinhe versículos que falam sobre calma e confiança, como Isaías 26, 3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quando a ansiedade bater, leia esses versículos em voz alta. Eles são como um escudo para a mente. Outro ponto prático é aprender a respirar e pausar. Quando o caos se intensifica, pare por um momento, respire fundo, faça uma oração simples e declare: Deus está no controle. Pequenos atos de fé como esse podem mudar completamente a forma como você enfrenta o problema.
A paz começa no momento em que você decide confiar. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é outro exemplo inspirador. Eles foram lançados na fornalha ardente por não negarem sua fé em Deus. Mesmo diante do fogo, eles tiveram paz, porque sabiam que Deus estava com eles. E o resultado? O Senhor os protegeu e nenhum fio de cabelo foi queimado. O fogo pode estar ao seu redor, mas a presença de Deus é o seu escudo. Talvez sua tempestade seja uma doença, um relacionamento quebrado ou uma situação financeira impossível. O segredo para ter paz é não focar na tempestade, mas em quem está ao seu lado. Deus é maior do que qualquer problema. Ele tem o poder de acalmar as ondas ou te dar forças para atravessar o mar. Praticar a gratidão também é uma chave poderosa para a paz. Em vez de focar no que está dando errado, agradeça pelo que ainda está certo. Ao fazer isso, sua mente muda o foco e se abre para enxergar as soluções que Deus está trazendo. Gratidão é um antídoto para o desespero. Em resumo, a paz na tempestade não é algo que você conquista com esforço próprio, mas algo que Deus derrama sobre você quando escolhe confiar nele. Mesmo que o mundo ao redor esteja em caos, o seu coração pode permanecer em paz. Lembre-se, Jesus está no barco, e isso é tudo o que você precisa para atravessar a tempestade. A fé é o combustível que move as maiores vitórias na vida. Sem ela, os desafios parecem gigantes e os sonhos se tornam inatingíveis. Quando você escolhe confiar em Deus, a fé age como um escudo invisível contra o medo. Não é apenas uma crença, mas uma força poderosa capaz de mudar realidades. Pense em um atleta que treina todos os dias, acreditando que vai vencer. O que o mantém firme? Fé. Assim também funciona em nossa vida espiritual. Acreditar é o primeiro passo para conquistar. A história de Davi e Golias é um exemplo clássico do poder da fé. Enquanto todos viam um gigante invencível, Davi enxergava uma oportunidade para mostrar a grandeza de Deus. Ele não dependia de armaduras ou espadas sofisticadas. Ele dependia da fé. Uma simples pedra em suas mãos se tornou a arma mais poderosa, porque ele acreditava que Deus estava lutando ao seu lado. Essa mesma fé pode ser aplicada em sua vida. Não importa o tamanho do seu problema, a fé torna o impossível impossível. O poder da fé está em sua capacidade de transformar o invisível em realidade. Como diz em Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é como uma planta. Você não vê as raízes crescendo no início, mas sabe que algo está acontecendo debaixo da terra. Sua parte é regar essa fé com oração, com confiança e com ações que refletem sua crença. Um exemplo prático. Imagine alguém que recebeu um diagnóstico médico desanimador. O cenário é difícil. A lógica humana diz que não há solução, mas a fé diz o contrário. Essa pessoa escolhe confiar em Deus, orar e declarar sua promessa de cura. A ciência pode até ter limites, mas Deus não tem. A fé abre caminho para milagres onde não existem saídas. Fé não significa que você nunca terá medo. Significa que você não deixará o medo te paralisar. Pense em Pedro caminhando sobre as águas em Mateus 14. Enquanto ele manteve os olhos fixos em Jesus, ele fez o impossível. Mas, no momento em que começou a olhar para o vento e as ondas, ele afundou. A lição é clara: a fé cresce quando você olha para Deus, não para as circunstâncias. O foco determina o resultado. Ter fé é como dar um passo no escuro, confiando que Deus colocará o chão sob seus pés. Quantas vezes você já adiou um sonho ou evitou uma decisão porque o medo falou mais alto? A fé é a ponte que liga sua dúvida à realização. Deus não pede que você enxergue todo o caminho, mas que dê o primeiro passo. É nessa jornada que sua fidelidade se revela. Um exemplo disso é a viúva de Sarepta, em 1 Reis 17.
Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição. Quando o profeta Elias pediu que ela fizesse um pão e confiasse em Deus, sua fé foi testada. E o que aconteceu? Deus multiplicou o azeite e a farinha, e ela nunca ficou sem provisão. A fé move o sobrenatural. Na prática, o poder da fé é exercitado em pequenas atitudes diárias. Comece com algo simples. Declare as promessas de Deus todos os dias. Versículos como Marcos 9:23 são fundamentais. Tudo é possível ao que crê. Quando você acorda e declara isso, sua mente se alinha com a fé e suas ações começam a refletir essa confiança. Outro exercício prático é agradecer antes mesmo de ver o resultado. A gratidão é uma forma poderosa de expressar fé. Quando você ora e agradece a Deus por uma resposta antes dela chegar, você está demonstrando que acredita no poder dele. É como dizer: Senhor, eu não vejo ainda, mas já sei que o Senhor está agindo. A fé também é um antídoto contra o desânimo. Muitas vezes, as dificuldades da vida nos fazem pensar em desistir. Mas a fé nos lembra que Deus está trabalhando, mesmo quando não enxergamos. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 5:7, vivemos por fé e não pelo que vemos. Quando a visão falha, a fé guia. Pense em uma pessoa que sonha em abrir um negócio, mas teme o fracasso. O primeiro passo é confiar que Deus irá abençoar esse projeto. Isso não significa que não haverá trabalho, mas que a fé direciona as decisões. A cada passo, mesmo nos momentos difíceis, Deus honra a confiança daqueles que acreditam em sua provisão. A fé tem o poder de vencer o medo. Em Isaías 41:10, Deus nos diz: não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Quantas vezes o medo nos impede de avançar? A fé é a chave que destranca essas correntes. Ela não elimina os desafios, mas nos dá coragem para enfrentá-los. É importante entender que a fé não é passiva, ela é ativa. Ela envolve atitudes que refletem confiança em Deus. Quer fortalecer sua fé? Ore mais, leia mais a palavra e busque histórias de pessoas que viveram milagres. Isso alimenta sua fé e renova sua esperança. A fé transforma pessoas comuns em gigantes espirituais. Veja o exemplo de Gideão em Juízes 6. Ele se via pequeno, mas Deus o chamou de homem valente. Pela fé, ele liderou um exército pequeno contra um inimigo gigantesco e venceu. Quando você olha para si mesmo com os olhos da fé, percebe que Deus pode usar suas limitações para realizar grandes coisas. Em resumo, o poder da fé é incomparável. Ela muda histórias, derruba gigantes e abre mares. Quando você escolhe confiar em Deus, o impossível se torna apenas uma questão de tempo. A fé é a chave que desbloqueia as promessas de Deus. E a melhor parte, essa fé está ao seu alcance. Basta acreditar e dar o primeiro passo. Há algo poderoso e, ao mesmo tempo, surpreendente em entregar o controle a Deus. A força que nasce no momento em que nos rendemos. Parece contraditório, não é? Mas, na verdade, a entrega não é um sinal de fraqueza, e sim de coragem. Quando você admite que não pode vencer sozinho e decide confiar em Deus, algo extraordinário acontece. Você recebe forças que não vêm de você. É como tentar erguer um peso pesado demais e, de repente, alguém mais forte aparece para ajudar. A entrega a Deus é a chave que abre as portas da verdadeira vitória. Muitas vezes, tentamos lutar nossas próprias batalhas com a força dos braços, como se o sucesso dependesse apenas do esforço humano. Mas é quando nos esgotamos que aprendemos a maior lição. A força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É o que diz em 2 Coríntios 12:9. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Um exemplo prático está na história de Moisés e o povo de Israel no deserto. Enquanto enfrentavam o Amaleque, Moisés subiu ao monte e ergueu as mãos em sinal de entrega e dependência de Deus.
Enquanto ele mantinha os braços levantados, o povo prevalecia. Quando os braços se cansavam e baixavam, o inimigo avançava. Veja como a entrega simboliza dependência. Nossas vitórias vêm quando reconhecemos que precisamos de Deus. Muitos acreditam que entregar significa desistir, mas é o contrário. Entregar significa confiar e agir com fé. É como alguém tentando consertar uma máquina complicada, sem entender nada dela. Quando essa pessoa decide chamar um especialista, não está desistindo, mas reconhecendo que alguém mais capaz pode resolver o problema. Assim é com Deus. Quando entregamos as batalhas a Ele, deixamos o especialista agir. A Bíblia nos dá outra história poderosa sobre a entrega. Ana, mãe de Samuel. Ela desejava um filho, mas durante muito tempo não conseguia engravidar. Em um ato de entrega, ela levou seu pedido ao templo, orou fervorosamente e entregou a Deus aquilo que mais desejava. Quando ela fez isso, Deus respondeu à sua oração e a abençoou com Samuel. O segredo foi a entrega total, sem reservas. A entrega traz paz, porque tira o peso das nossas mãos e coloca nas mãos de Deus. Quantas vezes você tentou resolver algo sozinho apenas para se frustrar? A verdade é que carregar o fardo sozinho esgota a mente e o coração. Quando você ora e entrega seus problemas a Deus, está dizendo: Senhor, eu confio em Ti e sei que o Senhor tem o melhor para mim. Esse ato simples traz um alívio imediato. Pense em uma pessoa enfrentando problemas financeiros. Ela tenta de tudo: empréstimos, cortes de gastos e busca desesperada por soluções. Mas quando finalmente entrega essa área a Deus e confia no seu direcionamento, coisas incríveis acontecem. A entrega abre portas para soluções que nem estavam no horizonte. Deus trabalha de maneiras que não podemos imaginar. Praticar a entrega diária é um exercício de fé. Muitas vezes, a entrega não é um ato único, mas um processo. Todas as manhãs ao acordar, diga: Senhor, entrego meu dia, meus planos e minhas lutas em Tuas mãos. Esse simples hábito alinha seu coração com a vontade de Deus e fortalece sua fé. É como deixar que o melhor motorista guie o carro enquanto você descansa. A força que vem da entrega é capaz de acalmar as tempestades internas. Quantas vezes nos preocupamos com o que não controlamos? Ao entregar a Deus, nos libertamos desse peso. 1 Pedro 5,7 nos diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Essa é a promessa. Quando entregamos, recebemos cuidado e força em troca. A entrega nos ensina a confiar no tempo de Deus. Muitas vezes, queremos respostas rápidas e soluções imediatas, mas Deus trabalha em um tempo perfeito. Quando entregamos, aceitamos que o controle não está em nossas mãos e que o tempo dele é melhor. É como plantar uma semente. Você não vê os resultados no dia seguinte, mas confia que no tempo certo ela crescerá. Um exemplo prático é a vida de Jó. Ele perdeu tudo: bens, família e saúde. Ainda assim, Jó não deixou de confiar em Deus. Em vez de se revoltar, ele entregou sua dor e sua situação nas mãos do Senhor. No final, Deus restaurou tudo o que ele havia perdido em dobro. A entrega de Jó o fortaleceu em meio à dor e o levou a uma vitória que ele não poderia ter alcançado sozinho. A entrega também nos liberta do orgulho. Muitas vezes, o orgulho nos impede de pedir ajuda, até mesmo a Deus. Queremos resolver tudo sozinhos, mas essa é uma armadilha perigosa. Quando entregamos nossas lutas a Deus, reconhecemos nossa limitação e permitimos que sua força nos sustente. Isso não é fraqueza, é sabedoria. A força que vem através da entrega não é passageira, ela é duradoura. Enquanto a força humana se esgota, a força que vem de Deus é renovada a cada dia. Como diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias.
Quando você entrega, você renova suas forças, porque Deus trabalha por você. Pense em uma criança que pede ajuda ao pai para carregar algo pesado. O pai sorri, pega o objeto e alivia o esforço da criança. Essa imagem simples representa o que Deus faz por nós. Quando entregamos nossos fardos a Ele, Ele os carrega por nós e nos dá a força necessária para prosseguir. A entrega traz a verdadeira vitória. Quando você solta as rédeas e deixa Deus guiar, descobre que o caminho é muito melhor do que você poderia imaginar. Não significa que os problemas desaparecerão, mas você terá força, paz e direção. A vitória está garantida quando você decide parar de lutar sozinho e deixa Deus lutar por você. Chegou a hora de parar de lutar sozinho e dar um passo de fé. Ao longo desta jornada, você viu como confiar em Deus transforma batalhas impossíveis em vitórias garantidas. A pergunta agora é: você está disposto a entregar suas lutas ao Senhor? Lembre-se, tentar carregar tudo sozinho só traz cansaço e frustração. Mas quando você decide soltar as rédeas e confiar na força de Deus, o peso cai, a paz entra e os milagres acontecem. Pense por um momento. Qual é a batalha que está tirando a sua paz hoje? É uma situação familiar complicada, problemas financeiros, um diagnóstico difícil ou um medo que te paralisa? Agora é a hora de tomar a decisão mais poderosa, entregar essa luta nas mãos de Deus. Ore, confie e creia que Ele está trabalhando por você, mesmo que você não veja o caminho ainda. Sua vitória já foi garantida. Deus nunca perde uma batalha e Ele não começará com a sua. Pare de lutar sozinho e permita que Ele mostre o seu poder na sua vida. Você está pronto para mudar de vida e deixar Deus lutar por você? Comece agora. Coloque tudo diante dele em oração e descanse na certeza de que o melhor está por vir. Se esse conteúdo falou com você, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com alguém que também precisa dessa mensagem. Juntos, vamos aprender mais sobre como confiar em Deus, fortalecer nossa fé e viver a vida abundante que Ele prometeu. Que tal dar o primeiro passo agora? Comente abaixo qual batalha você está entregando a Deus hoje.